vocês estão? Tudo bem por aí? Animados? Estudando? Colocando aí os estudos em dia, fazendo a sua parte, porque eu faço a minha. Lembra o nosso combinado? Eu faço a minha e você faz a sua daí, para a gente conseguir a sua aprovação no tão sonhado cargo público. Tá se empenhando? Tá se dedicando? Tá se esforçando? Tá tendo disciplina aí para aprender não só o direito constitucional, como também as outras matérias? Olá, viu? Não depende só de mim aqui a sua aprovação, não. Depende também de você. Para a gente não perder tempo, espero que os senhores já estejam com a sua caneta, com o seu caderno e com a sua Constituição Federal em mãos, para a gente começar a estudar nessa unidade o quê? A defesa do Estado e das instituições democráticas, tá? Já pega aí, abre a sua Constituição para a gente começar. É um assunto cobrado nas provas de concurso público e também são assuntos muito fáceis. Se cair lá na hora da sua prova, se cair lá no dia da sua prova, né? A matéria, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Segurança Pública, é uma matéria muito fácil para os senhores acertarem, mas os senhores têm que compreender este assunto e ler a nossa Constituição Federal, tá? Como eu sempre faço, vou explicar o assunto para você aqui, a matéria para você aqui no quadro, e depois a gente vai resolver algumas questões para vocês verem como as bancas cobram no concurso público, beleza? Bom, estudem, façam os exercícios, leia o PDF. Se tiver com dúvida, nos procure aí, aonde? No tutor online. Tá aí, ó, na aba aí de baixo, você entra aí, que terão professores à sua disposição para te ajudar. Mas tem que estudar primeiro, viu? Vai lá, lê o assunto, estuda. Professora, realmente, agora surgiram algumas dúvidas aqui, que eu tô com medo, eu preciso de um auxílio. Entra lá no tutor online pra gente te ajudar, tá bom? Então vamos lá, com caderno na mão, caneta aí. A gente vai falar hoje da defesa do Estado e das instituições democráticas. Abre lá, Constituição, a partir do artigo 136, tá bom? E o que é isso? O que é essa defesa do Estado e das instituições democráticas? São um conjunto de normas constitucionais que visam garantir, ó, o equilíbrio e a estabilidade da ordem constitucional. Na ordem constitucional, tá? São normas que visam garantir o equilíbrio e a estabilidade da ordem constitucional, tá? Eu tenho instituições democráticas que se caracterizam, tá? Que se caracterizam pelo equilíbrio. Eu tenho várias forças, certo? Tenho várias forças do poder. E aí, caracteriza pelo quê? Pelo equilíbrio dessas forças. A partir de um momento que eu passo a ter um desequilíbrio, certo? Eu tô tendo um desequilíbrio, eu coloco em risco essas instituições democráticas. E aí, a Constituição traz instrumentos para estabelecer esse equilíbrio novamente. As instituições democráticas, elas são caracterizadas com o quê? Com o equilíbrio. Eu tenho várias forças de poder, certo? E elas vigem num equilíbrio constante. A partir de um momento que uma força começa a se sobrepor a outra força, eu começo a ter situações de desequilíbrio nessas instituições democráticas. E aí, para eu restabelecer
esse equilíbrio? A Constituição traz alguns instrumentos, tá? Coloca aí, ó, quais são esses instrumentos para garantir o quê? Esse equilíbrio, quando eu tiver um desequilíbrio entre essas forças. A primeira é o sistema constitucional de crises. Lá nós vamos ter o estado de defesa e o estado, deixa eu colocar aqui, de defesa, anotem aí, e o estado de sítio, que a gente vai tratar especificamente de cada um deles. Vocês vão ficar craques, crânios, em estado de defesa e estado de sítio, tá? Te garanto que você vai aprender isso aqui e nunca mais vai errar na hora da prova. Te garanto. Me ajudem, vocês também me ajudam a te ajudar a não errar isso aí na hora da prova. Estudando mesmo, gabaritando, fazendo exercícios para vocês aprenderem estado de sítio e estado de defesa, tá? Depois eu tenho as Forças Armadas. As Forças Armadas é caracterizada pela defesa do país. E eu tenho a segurança pública, que é o quê? A proteção interna da sociedade. Sociedade. Beleza? Esses aqui são os instrumentos que a nossa Constituição traz para estabelecer um equilíbrio entre as instituições democráticas. Tranquilo? Essa parte aqui é bem introdutória, porque agora a gente vai falar sobre o sistema constitucional de crises, tá bom? Vou apagar aqui. Quem quiser já dá uma pausa aí no vídeo, copia, vou passar pro lado de cá, depois você copia do lado de lá. Pra não ter desculpa, viu? Esse caderno que a gente fez é um caderno excelente para você estar estudando. Tá lá na fila do banco, na fila da balada, você tá com seu caderno na mão lá, revisando, para não esquecer, para não errar na prova, tá? E o sistema constitucional de crise, nós já vimos aí que ele é caracterizado pelo estado de defesa e o estado de sítio. Mas tem algumas características aí quando eu falo sobre o sistema constitucional de crise. Constitucional de crises, tá? Qual que é a finalidade? Manter ou restabelecer a normalidade constitucional. Coloca aí, ó, manter ou restabelecer a normalidade constitucional, tá? Manter ou restabelecer a normalidade constitucional. Eu tenho alguns princípios aí que regem o sistema constitucional de crises. Coloca aí os princípios, ó. De cair lá na hora da prova para você não errar. Quais são os princípios? Necessidade. Eu só vou poder adotar esse sistema constitucional de crises quando eu tiver situações excepcionais, ó, situações excepcionais. Excepcionais. Quando eu tiver situações excepcionais. Depois,
da necessidade, o outro princípio que eu tenho é a temporariedade, tá? Temporariedade. Eu vou ter um prazo determinado, tá? E onde vai vir esse prazo aí, ó? No próprio texto constitucional, ele vai ter um prazo ali para eu adotar esse sistema constitucional de crise. Eu não posso ter ele ao meu bel prazer, tá? Depois da temporariedade, eu tenho a taxatividade. Taxatividade. Ou seja, quando eu falo que ele é taxativo, eu tenho os pressupostos indicados na Constituição Federal. Toda forma lá que eu vou ter que adotar, o estado de defesa, o estado de sítio, a Constituição vai estar trazendo lá a receitinha. Se eu não exercer, se eu não fazer do modo que está lá na Constituição, eu vou estar exercendo esse sistema constitucional de crise de forma arbitrária e ilegal. E aí eu vou ter todo um controle do Congresso, um controle político, um controle judiciário para me impedir que aquele Estado continue existindo, que aquela situação, aquele sistema adotado continue existindo. Por isso que quando for decretado estado de defesa ou estado de sítio, eu vou ter que preencher todos os requisitos que a Constituição traz para nós. Todos os pressupostos que ela traz ali, eu vou ter que obedecer, tá bom? E por último, eu tenho a proporcionalidade. Proporcionalidade. Quando eu falo de proporcionalidade, eu estou dizendo que o sistema que eu adotar, ele vai ter que ser proporcional, tá? Proporcional aos fatos que foram determinantes, que justificaram a sua adoção, tá? Que justificam a sua adoção. Então, esses são os princípios que regem o sistema constitucional de crise: necessidade, temporariedade, taxatividade e proporcionalidade, tá? Tranquilos? E agora a gente vai começar a falar, como a gente já viu aí, vamos falar do estado de defesa. Estado de defesa, eu vou ter os pressupostos materiais, né, que eu vou ter que preencher para eu adotar, e eu vou ter que ter os pressupostos formais. E a gente vai falar cada um deles, tá bom? Abra aí a sua Constituição, onde eu vou encontrar o estado de defesa, no artigo 136 da Constituição Federal, tá? Vai trazer para nós aí todas as questões do estado de defesa. Fiquem atentos. Quais são os pressupostos materiais? Tá aí no caput, materiais. Eu vou adotar o estado de defesa em duas situações: em grave e iminente instabilidade institucional, tá? Habilidade institucional, ou também, tá? Em calamidades de grandes proporções da natureza. Essas são as situações em que eu posso adotar o estado de defesa. Pessoal, posso apagar ali do outro lado? Tá? Qualquer coisa, dá um pause, copia aqui, pra gente continuar falando do estado de defesa.
fácil, gente. Isso aqui é muito tranquilo. Não é um bicho de 7 cabeças. É muito fácil. Estado de defesa, estado de sítio, esse sistema constitucional de crises, tá? E aí, como é que funciona? Quem tem a titularidade? O presidente da República. É o presidente da República que vai decretar, tá? E como funciona? Vou fazer aqui um esquema que fica bem mais fácil para a gente entender. É mais ou menos assim que funciona, ó. Antes de decretar, tá? Antes de decretar o estado de defesa, o presidente vai ouvir, tá? Vamos fazer aqui, não repare na reta da professora que tá mais parecendo uma barriguinha, tá? Eu não fiz arquitetura nem engenharia. Então, me relevem, não cobrem tanto da querida professora de vocês. Antes de decretar o estado de defesa, o que o presidente da República vai fazer? Ele vai pedir a opinião do Conselho da República e Defesa Nacional, tá? Ele vai pedir, ó, Conselho da República e Defesa Nacional. Antes de decretar, ele vai ouvir. Isso aqui, essa opinião do Conselho da República e Defesa Nacional, ele é meramente opinativo, tá? Ou seja, ele não vai vincular a decisão do presidente da República. Porque pode ser que o Conselho vai falar assim, olha, não é uma boa alternativa decretar-se o estado de defesa. Não é necessário decretar o estado de defesa. Isso vai se vincular ao presidente da República? Não. O presidente da República ele vai ter a discricionariedade para decidir se vai ou não decretar o estado de defesa. Tá? Aí, depois de ouvir, eu tenho o presidente da República, né? Vou pôr o PR. Você já sabe, ó, presidente da República, ele vai o quê? Decretar o estado de defesa. Decretou o estado de defesa, presidente, ele decretou o estado de defesa, ele vai encaminhar esse decreto a quem? Ao Congresso Nacional. Os senhores já sabem quem é o Congresso Nacional, né? Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em qual prazo que ele vai encaminhar esse decreto? No prazo de 24 horas. Ele vai encaminhar esse decreto ao Congresso Nacional. E ele vai decidir pela maioria absoluta. Se continua, né, se ele aceita esse estado de defesa ou se ele rejeita. A partir do momento que o Congresso Nacional rejeitar o estado de defesa, ele tem que cessar imediatamente. O Congresso Nacional falou, não é situação de estado de defesa. Cessa, tem que cessar imediatamente, tá bom? E aí, mas e se o Congresso Nacional estiver de recesso? São aqueles períodos que a gente viu também que eles estão de férias, não é aquele período de sessão ordinária, eles já estão das férias, estão com recesso parlamentar. Como é que acontece? Eles serão convocados extraordinariamente pelo presidente do Senado, viu? O presidente do Senado vai convocar todo mundo aí no prazo, viu? No prazo de 5 dias. Eles vão ser convocados, chama eles, ó, tá todo mundo de recesso, mas a gente tem que analisar aqui um decreto de estado de defesa. Chama todo mundo no prazo de 5 dias, eles vão se reunir e eles terão 10 dias para apreciar o decreto que determinou o estado de defesa. E a partir do momento que eles são convocados, eles vão continuar até cessar o quê? O estado de defesa. Tranquilos? Bem fácil? Deu para vocês entenderem qual é o caminho aí que eu percorro para decretar o estado de defesa? Bem fácil, né, pessoal? Não tem erro, muito
tranquilo. Posso apagar do lado de cá. Vamos apagar aqui. E aí, quais são os pressupostos que eu tenho aqui dentro desse decreto? Eu vou ter o tempo de duração, viu? O tempo de duração de um estado de defesa é de 30 dias prorrogável uma única vez por mais 30 dias. Aí você vai me perguntar, professora, mas não foi suficiente esse prazo aí para a gente restabelecer o equilíbrio lá da instituição democrática. E aí, o que a gente faz? Deixa, revoga lá, cessa o estado de defesa e aí deixa por isso mesmo? Aí eu vou implantar o estado de sítio, que a gente vai ver ainda, calma. Vamos tratar aqui primeiro do estado de defesa, para depois a gente falar do estado de sítio. O tempo de duração, 30 dias, prorrogáveis uma única vez por 30 dias. Prorroguei, se eu conseguir restabelecer a ordem constitucional, tudo bem. Se eu não conseguir, aí eu decreto o estado de sítio, tá? Quais são os locais que vai abranger aí um estado de defesa, ó? O local, no estado de defesa, é um local restrito e determinado. Tá? Vai ter lá um localzinho restrito, olha, tal local ali, você decretar o estado de defesa e tudo mais. Lembrando que durante o estado de defesa, estado de sítio e de intervenção federal, eu não posso emendar a minha Constituição Federal. Por quê? Eu estou num momento de desequilíbrio no país, tá bem? E, além disso, quando eu estiver lá no meu decreto, eu vou determinar as minhas medidas coercitivas. Alguns direitos vão sofrer o quê? Restrições durante esse período aqui do estado de defesa. Quais são as medidas que vão ser adotadas? Você vai achar aí, ó, no artigo 136, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu vou ter restrições, olha aí, ó, restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, restrições ao sigilo de correspondência, restrições aos direitos de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, e aí, no inciso 2º, tá? Eu vou ter o quê? A ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes, tá? Essas aí são as medidas coercitivas que eu vou adotar no estado de defesa. Decore essas medidas coercitivas, tá? Além disso, como é que fica a situação de prisão? Prisão aí durante o estado de defesa. Como é que acontece essa situação? Essa prisão, em decorrência de crime contra o Estado, ela vai ser comunicada imediatamente ao juiz. Coloca aí, ó, comunicada imediatamente ao juiz. E esse juiz é o juiz competente lá para analisar a causa. Depois disso, ela vai vir acompanhada de uma declaração. Pode acompanhar aí na sua Constituição, acompanhada de uma declaração pela autoridade, tá? Uma declaração, acompanhada de declaração. Da situação do estado físico e mental do detido, viu? Uma declaração do estado físico e mental. Físico e mental do detido. Ok? Isso aí tem que estar lá escrito. E ela não poderá ser superior, tá? Coloca aí.
não, vou colocar assim, ó, para simbolizar que é superior. Não superior a 10 dias essa prisão. Só que aí tem uma exceção, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Coloca aí, ó, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Não superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. E um assunto muito importante, viu? Hashtag grandão, porque a gente acha que no estado de defesa pode tudo, mas não é assim também não, tá? É vedada. Coloca aí, ó. Vedada. A incomunicabilidade. Comunicabilidade do preso. Ou seja, ele vai ter a comunicação. Eu não posso tirar o preso, colocar ele lá dentro de uma cela e deixar ele lá trancado para sempre, não. Eu tenho o quê? Que pegá-lo e deixar ele conversar com o advogado, com a família dele, ele receber visitas, tá bom? Eu não posso colocar ele lá na salinha e deixar ele lá para sempre guardado, não. Isso é vedado pela nossa Constituição. Tranquilos? Então, é isso aí que funciona o estado de defesa. É dessa forma que o estado de defesa vai funcionar, ok? E aí eu vou ter o controle exercido pelo Poder Judiciário, que vai controlar aí para ver se as prisões, se as restrições serão ilegais ou não. Eu vou ter o controle político. O controle político vai ser realizado pelo Congresso Nacional, tanto nessa fase aqui de autorizar, de continuar ou não com o estado de defesa, tanto durante aí o estado de defesa, ele vai instaurar uma comissão de 5 membros para acompanhar e fiscalizar essas medidas durante o estado de defesa, tá bom? Porque aquela pessoa, o presidente da República, será responsável por todas essas situações que acontecerem aí, beleza? Tranquilos? Viu que não é difícil o estado de defesa? E você vai ler a Constituição, precisa ler a Constituição e fazer os grifos importantes, tá? E aí, quero chamar os senhores para a gente resolver algumas questões sobre o estado de defesa, para a gente ver aí como é que cai nas provas de concurso. Essa prova aí, ó, da PM de Minas Gerais 2018. Vamos lá. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, né, e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Assim, na vigência do estado de defesa previsto na Constituição, é correto afirmar que... Qual é a resposta, pessoal? Vamos lá? Ver as alternativas? Letra A. Se você quiser primeiro responder, dá uma pausa aí no vídeo e responde para ver se você já está conseguindo assimilar o conteúdo. Que aí você dá uma pausa, responde e depois você solta para ver o gabarito, tá? Não há necessidade de comunicar o estado físico e mental do detido por crime contra o Estado no momento da sua autuação? Epa, deixa essa aí pra gente ver. Próximo. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, certo? Que a relaxará, se não for ilegal, facultada ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. E aí? Vamos ver as próximas. A prisão ou detenção de qualquer pessoa poderá ser superior a 10 dias, independentemente de autorizado, né? Independentemente de autorização do Poder Judiciário. Prisão ou detenção de qualquer pessoa poderá ser superior a 10 dias? Vamos ver as próximas. Letra D. É autorizada a incomunicabilidade do preso. E aí, pessoal, qual vocês acham que é? Qual que é a resposta?
Hein? Qual que vocês acham? E aí, pessoal, qual que é a resposta correta? Exatamente. A resposta correta, vou até trocar aqui a caneta, é a letra B. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for ilegal. Facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. A letra A está errada, porque a gente tem a necessidade de comunicar, né? Nós temos a necessidade de comunicar o estado físico e mental do detido. A letra C está errada, porque ele está falando aqui, ó, a prisão ou detenção de qualquer pessoa poderá ser superior a 10 dias. A gente acabou de ver, não pode ser superior a 10 dias. E aí, para ser superior a 10 dias, eu preciso de uma autorização do Poder Judiciário. E por último, que eu falei para os senhores, é vedada a incomunicabilidade do preso. Eu tenho que colocar ele em comunicação com seus advogados, em comunicação com a família, beleza? E o último aí, para a gente finalizar. No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue. A decretação do estado de defesa, medida que visa preservar e restabelecer a ordem pública e a paz social, exige consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, os quais se manifestam em caráter meramente opinativo. Certo ou errado, pessoal? Exatamente, certo. Nossa, mas vocês estão craques. Certíssimo. Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, eles só têm o quê? O caráter meramente opinativo, nem se vincula ao presidente da República. Porque se ele falar, olha, não é legal essa situação, não cabe estado de defesa, o presidente da República não precisa se ater àquela opinião, tá? Aquela opinião feita por esses conselhos. Ele vai lá simplesmente e decreta e encaminha esse decreto ao Congresso Nacional. Fácil, pessoal, muito tranquilo estado de defesa. Muito fácil, depois você vai pegar o seu caderno, você vai ler novamente, vai fazer os resumos, já fez seus resumos, né? Vai fazer uma revisão e depois você vai resolver os exercícios. Porque lá na hora da prova, se cair, gente, essa questão, se cair na sua prova, é para você acertar, não tem como errar essa questão aí. Porque é muito fácil se a banca te cobrar isso lá no dia da sua prova, tá bom? Um beijo, um forte abraço e até a próxima. Tchau!